Edifício Joelma. Relembre tragédia que há 50 anos deixava 187 mortos e centenas de feridos em incêndio. Fogo começou em ar-condicionado de escritório e se alastrou por cortinas e carpetes. Vítimas caíram do edifício, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Bombeiros que trabalharam no combate às chamas serão homenageados nesta quinta, primeiro, pela Câmara Municipal. Há 50 anos, a cidade de São Paulo viveu uma das maiores tragédias registradas no Brasil, o incêndio no edifício Joelma, no Vale do Anhangabaú, no centro. Foram 187 mortos e mais de 300 de feridos. O fogo começou com um curto-circuito no ar-condicionado do escritório de um banco no 12º andar e se alastrou por cortinas e carpetes. A fachada, sem proteção contra as chamas, também foi tomada. Os escritórios estavam cheios quando o fogo começou, por volta das 8h30 da sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. O Joelma foi consumido pelas chamas 3 anos depois de ficar pronto, em 1971. Naquela época, a capital tinha 5 milhões de habitantes, e o prédio de 25 andares estava entre os mais altos da cidade. As imagens daquela manhã chuvosa estão no Memória Globo. O fogo durou mais de 3 horas e destruiu 14 pavimentos. Segundo os registros, os botijões de gás nas copas das empresas explodiram e lançaram blocos de paredes. Os helicópteros que tentavam fazer o resgate não conseguiam pousar no topo, que era coberto com telhas de amianto e não havia escadas de incêndio ou heliponto na cobertura. Mais de 60 pessoas que fugiram para o terraço morreram carbonizadas. Outras caíram ou se atiraram do prédio. O Jornal Nacional, na época, mostrou as imagens do incêndio e da ação dos bombeiros. O cinegrafista Reinaldo Cabreira filmou a queda de um homem do último andar do prédio. Depois de ser tomado pelo fogo, o prédio passou por reforma, e a segurança foi reforçada. A tragédia alertou para a falta de estrutura dentro de edifícios e serviu para criar a primeira legislação de segurança da cidade, regulamentando a prevenção e o combate a incêndios. A Justiça de São Paulo, um ano depois, considerou que o incêndio no edifício Joelma foi criminoso devido às instalações elétricas precárias e condenou por imperícia, negligência e omissão o engenheiro, o gerente de uma empresa de ar-condicionado e 3 eletricistas. Homenagem aos bombeiros. A Câmara Municipal de São Paulo entrega nesta quinta-feira, à tarde, o Prêmio Coronel Hélio Barbosa Caldas, em memória às vítimas e os sobreviventes do incêndio. O prédio fica ao lado da Câmara. O evento premiará 11 bombeiros que trabalharam combatendo as chamas e, atualmente, têm entre 70 e 90 anos. Veja abaixo a lista dos profissionais homenageados. Lisias Campos Vieira, 72 anos. Eduardo Boanerges Soares Barbosa, 77 anos. Augusto Carlos Caçaniga, 83 anos. Rufino Rodrigues de Oliveira, 92 anos. Luiz Alves Grangeiro, 78 anos. Francisco Assis dos Santos, 77 anos. Pedro Ortiz Cáceres, 74 anos. Roberto Silva, 81 anos. João Simão de Souza, 73 anos. Franklin de Jesus Ferreira, 75 anos. Celio Moterani, 76 anos. Um prédio de 24 andares pegou fogo e desabou na região do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na madrugada de 1º de maio de 2018. O local era uma ocupação irregular, e moradores afirmam que o fogo começou por volta do 1h30 no 5º andar e se espalhou rapidamente pela estrutura. O flagrante da queda foi registrado pela TV Globo. Imagens do cinegrafista Abiatar Arruda mostraram que os bombeiros tentavam resgatar um morador na hora que o prédio caiu. Ricardo teria saído do prédio quando o fogo começou, mas voltou para ajudar pessoas que estavam nos andares mais altos. À época,
7 pessoas morreram e 2 seguem desaparecidas. Moravam 291 famílias no antigo prédio em que um dia funcionou a sede da Polícia Federal em São Paulo e tinha o apelido de Prédio de Vidro. Marco da arquitetura modernista, o edifício Hilton Paz de Almeida havia sido tombado em 1992 por ser considerado bem de interesse histórico, arquitetônico e paisagístico, o que garantia a preservação de suas características externas. Por 3 meses, as famílias desabrigadas moraram em frente à igreja que fica no Largo do Paissandu. Deixaram o local após aceitarem morar em albergues e algumas foram para outras ocupações no centro. As 7 vítimas do desabamento: Francisco Lemos Dantas, 56 anos. Womir Souza Santos, 47 anos. Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, 39 anos. Alexandre de Menezes, 40 anos. Selma Almeida da Silva, 40 anos. Werner da Silva Saldanha, 10 anos. Wendel da Silva Saldanha, 10 anos. Desaparecidos: Eva Barbosa da Silveira, 42 anos. Gentil de Souza Rocha, 53 anos.